Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando nosso encontro semanal, reunião a qual foi a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, serenando nossas mentes, acalmando nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O pintor. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Notou que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "Ué, o senhor me pagou pela pintura do barco", disse ele. Mas isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco. Mas foi um serviço tão pequeno que não quis cobrar. Certamente está me pagando uma quantia tão alta por algo tão significante. Meu caro amigo, você não compreendeu. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou a tinta, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. E eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena boa ação. Essa história aqui ela é bem simplesinha e bem interessante, que ela fala das gentilezas, né? O cara foi contratado para pintar o barco, né? Ele encontrou ali. Isso é muito interessante nos tempos de hoje, onde as pessoas estão muito rígidas, né? As pessoas se tornam muito rígidas para com o outro, para com as situações. E nessa situação especificamente falando, o rapaz apenas percebeu que tinha um furo. Ele podia ter pintado e continuado o trabalho dele e ido embora. Ele não ia nem ser cobrado por isso, porque o rapaz nem pediu para ele, nem falou do vazamento para ele. Mas na gentileza e na tranquilidade, ou seja, o famoso bom profissional, né, viu que estava com um problema, era uma coisa simples de ser resolvida, resolveu e pronto. E nem mencionou, porque ele podia inclusive ter feito a propaganda dele. "Olha, você não me falou nada, mas eu aproveitei para consertar o vazamento." Mas para ele foi algo tão natural e tão tranquilo que ele nem comentou com o dono do barco. Que ele nem comentou com o dono do barco. Isso demonstra o quê? A famosa gentileza, o fazer pura e simplesmente porque você toca no seu coração, o natural. E sem ele perceber, ele salvou a vida, né, de seres humanos. Outro ponto interessante que a gente pode falar nesse momento é essa questão de agir da sua maneira natural, agir com o seu dom natural, né? Agir de maneira natural. E quando você é você mesmo e você trabalha sendo você mesmo, você realiza suas atividades sendo você mesmo, naturalmente você faz um bom trabalho. Naturalmente você, entre aspas, salva o ser humano, né? Salva o outro, né? Como aqui a história. Ele pura e simplesmente realizou a atividade do jeito que ele tem vontade no coração dele, do jeito que é natural dele, né? E a gente às vezes perde a oportunidade de realizar grandes feitos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né, nos relacionamentos interpessoais, não só relacionamento familiar, mas sim, né, no nosso dia a dia, com o cobrador do ônibus, com a mocinha no caixa do supermercado, porque a gente está, e é como eu disse, a gente está vivendo um momento terreno, né, e eu entendo que isso tem a ver com uma série de outras coisas, ser muito rígido, né? E pouca de iniciativa também. Outro ponto interessante, iniciativa, né? Não fazer só o que me mandam, né?
Eu vou mostrar um pouco mais, vou fazer, tá na minha mão, mas por que eu não resolver? Deixa pro outro resolver, né? Isso é uma outra coisa bem interessante. Deixa pro outro resolver, isso não é problema meu, né? Não é minha função. Não é minha função. Ninguém... Eu vim aqui para pintar e acabou, ninguém me pediu nada. Aí vai que eu faço e o moço não me paga, né? É uma mesquinhez, né? O ser humano, né? E eu tenho visto muito isso, né? Comentários dessa mesquinhez que a gente tem ouvido, assim, é mais comum você ouvir situações desta mesquinhez de mas não tenho nada a ver com isso, mas... E aí eu lembro da frase de Gandhi, né? Olho por olho, dente por dente, e o mundo vai acabar cego, né? Todos acabaremos cego e sem dente, banguelos, né? Se a gente entra nessa linha de problema não é meu, não fui eu, não sei de nada, não sou eu, tá na tua frente. Por que não fazer? Por que não realizar? Né? Se tá aquela história, né? Por um outro lado também é aquela coisa, se a vida te trouxe, tá ali na sua mão, você tem condição de fazer? Por que não? Por que não ajudar? Por que não fazer? O que você vai perder com isso? Porque ganhar você vai, né? Você está ajudando a construção de algo, você está ajudando a engrandecer alguma coisa ou alguém. Por que não? Por que não ajudar? Por que não trocar? Por que não colaborar? Está na sua mão. Mas não me pediram. Mas não fui eu. Mas ele é folgado. Mas... E aí vem a frase, né? Gentileza gera gentileza. A vida, ela te traz aquilo que você pulsa para ela. Esse rapaz, né? A gente pode aqui pegar o exemplo da história. Se ele está trabalhando, pintando barco, ele precisa do dinheirinho dele, né? Ele fez porque tocou no coração dele, é uma coisinha tão simples, deixa eu fazer aqui. Ele fez naturalmente, ele pulsou gentileza, ele pulsou boa ação, e a vida mostrou que foi um bom profissional, teve iniciativa, tranquilamente. E aí o que a vida traz de volta para ele? Uma recompensa, sem ele nem ter esperado. E é interessante que ele não pega a recompensa e fala, poxa, né, ainda bem que você se tocou. Não, você está me pagando muito. Foi uma coisa tão simples, não tem porquê. E aí você percebe que esse cara é o honesto, e esse cara nunca vai ficar sem emprego. Isso é uma outra coisa muito interessante. Muito se fala hoje. Agora está começando, né, o pessoal está começando a querer... Parece que se mexer e olhar com outros olhos. Mas muito se fala da crise, do desemprego, do não sei o quê. Mas para um bom profissional, para quem faz as coisas corretamente, para quem impulsa a positividade, nunca falta oportunidade. Sempre haverá principalmente um bom profissional. O bom profissional, ele é sempre recomendado. Ele é sempre lembrado, né? Pode, de repente, não ser do jeito que você realmente... né? Ganhando a fortuna, né, o valor que você quer, enfim, mas sem atividade, sem o salário e sem a gratificação, a pessoa não fica, né? Sem o emprego, a pessoa não fica. Por quê? Porque é um bom profissional. Então, o que isso quer dizer? Você pulsa uma energia de construtividade naturalmente para o universo. O universo vai estar sempre te colocando situações para você criar, para você construir, para você ajudar. Você não tem que se preocupar com a escassez. Porque você não pulsa a mesquinhez e a escassez, né? Isso é um problema meu, tá furado esse barco aqui. Ixi, ainda faz piadinha, né? Ixi, se pegarem esse barco aqui, toda a minha pintura vai pro saco, hein? Porque esse barco vai afundar, hein? Que esse racho aqui, se o moço não vê, vai afundar. Ainda faz gracinha e não faz nada, né? E aí o que a vida vai te trazer? Né? Se você está pulsando essa situação, pulsando não tenho nada a ver com isso, pulsando, olha, ainda o outro está se ferrando, a vida vai te devolver na mesma moeda, vai te dar situações para que você também se sinta aviltado, para que você também se sinta prejudicado, né? E aí muitas vezes a gente reclama que a vida não está boa, né? Porque Deus esqueceu de mim, porque eu sou um azarado, porque tudo que eu faço dá errado, porque as pessoas têm inveja de mim, eu não ando para frente porque minha mãe ou meu pai me sacaneou. E aí começa aquela sequência de ladainha, né? Aquela sequência de desculpas para uma atitude que é sua, né?
Isso ninguém pode fugir disso. Todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que realizamos nesta vida. Colhemos o fruto de nossas ações. Então, se a sua vida neste momento está boa ou se a sua vida neste momento está ruim, o único responsável desta situação é você, por mais que esse tipo de frase doa nos seus ouvidos e que você ache isso um absurdo. O único responsável pela situação da sua vida neste momento não é o governo, não é o pai, não é a mãe, não é o cachorro, não é o papagaio. O único responsável por isso é você. Não estou dizendo que você vai neste momento decidir que sou feliz e sou maravilhoso e no momento seguinte toda a sua vida mudou. Mas tenha certeza, se você conseguir sair desse estágio de vitimismo e de se achar o esquecido do mundo e o sacaneado do mundo, a partir do momento que você entender que a responsabilidade da sua vida é tua e de mais ninguém, e que você assumir isso com responsabilidade e ir em busca de mudar essa situação, tenho a certeza, isso eu posso garantir, por A mais B, que a tua vida vai mudar. Que você vai começar a experienciar situações novas, que você vai começar a experienciar sentimentos diferentes, você vai começar a descobrir que é capaz de realizar determinadas coisas. Por quê? Porque você está se dando a oportunidade e a chance de conhecer o positivo e o construtivo, né? Não por simplesmente ficar sentado na mesa, né, no sofá ou onde quer que seja, reclamando, porque, nossa, meu chefe que me sacaneia, porque minha mãe brigava comigo, porque eu não tenho azar, porque eu sou um azarado na vida, porque tudo que eu faço dá errado. Ué, o universo era maravilhoso conosco. Se você está falando que se você já está afirmando tudo que eu faço dá errado, por que o universo faria diferente? Se você está assumindo isso, se você está pulsando essa energia, se você está dizendo que não é capaz, é óbvio que você não será capaz de realizar nada. E as pessoas, né, que pulsam tranquilidade e certeza e otimismo e iniciativa, recebe uma bolada sem nem imaginar. Por quê? Tem gente que faz assim, cruza o braço e fala, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Isso. Ai, minha vida está difícil. Estou passando uma dificuldade. Não, eu termino de limpar a cadeira e agora? O que eu vou fazer agora? Então, tinha uma empregada minha irmã que era assim, mas o que é isso? Né? O que eu vou fazer agora? Né? Se você, né, no exemplo da empregada, você está ali para limpar uma casa, terminou de limpar uma cadeira, você olha para o lado e vê o que mais que eu posso ir limpando, né? A iniciativa, né? A coisa, você dá ação para a vida, você põe a vida em ação. Agora você cruza o braço e fala, e agora? O que eu vou fazer? E agora? Foi mandado embora, não tem condição. Não tem condição, exatamente, não tem condição, porque a pessoa não se desenvolve, né? E aí, assim, mas e se eu não sei fazer, eu não posso perguntar? É claro que você, muito pelo contrário. Se você não sabe fazer e você quer aprender, pergunte que você vai, né? O ponto não é não saber fazer, o ponto é ficar parado esperando que as coisas aconteçam, né? As coisas não caem do céu. Você tem que movimentar a energia para que a situação aconteça na sua vida. Né? Se você está parado, é água parada. Chega uma hora que apodrece, né? Você pode olhar a água, por mais que a gente não enxerga, mas tem vários micro-organismos ali se mexendo. E quando, né, e ela fica parada, não tem nenhuma interação, chega uma hora que ela apodrece. Os próprios micro-organismos ali, um mata o outro e vão transformando, transmutando, vai virando outra bactéria, vai virando, até que chega um limbo, né? Fica aquela coisa limosa. Ou seja, apodrece. É a mesma coisa conosco. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Cada vez mais você vai minando a sua disposição, você vai minando a sua vontade e você vai ficando água parada, né? Então, uma reflexão interessante dessa história que a gente trabalhou hoje é a questão da iniciativa, né? Quando a gente tem iniciativa para com a vida nos traz sempre coisas boas, construtivas, motivos para nos desenvolver e nos engrandecermos, nos tornarmos prósperos,
Né? Muitas vezes as pessoas pensam em prosperidade numa conta com um monte com um algarismo na frente seguidos de um monte de zeros, né? Milhões. Não, ser próspero é ter certeza que você nunca vai ficar você nunca vai ter falta de algo. Né? Você não tem que se preocupar com a quantia financeira que você quer ter. Quando você é próspero, você não precisa se preocupar que vai com a falta, porque você tem certeza que ela virá de uma maneira. Tudo que você quer fazer, as coisas aparecem, as situações aparecem, porque você tem a iniciativa de dar a oportunidade para a vida ir criando as situações. E naturalmente a prosperidade vem a teu encontro. Isso é na sua mão, com o barquinho, o moço do barco. Ele teve a iniciativa, poderia ter sido feito só o serviço que ele foi contratado. Mas não, ele teve a iniciativa de fazer um conserto no barco. E naturalmente a vida recompensou ele. Neste momento recompensou com uma quantia. Ele poderia ter recompensado com um novo emprego, com mais 10 barcos para pintar, enfim, né? O importante prestar atenção é que na hora que você, né, se acredita e você pulsa, né, na direção do objetivo que você quer, a vida vai te dar as situações. Recomendável também. Exatamente, vai ser um profissional reconhecido e recomendado, né? Porque a nossa fama, principalmente um profissional, a nossa fama ela corre, seja ela positiva, seja ela negativa, né? Se você faz um bom serviço, as pessoas vão falar, ora outras pessoas falam de você. Se você faz um mau serviço, ora outras pessoas falam de você, né? E aí vem a prosperidade ou a escassez. Depende da qualidade do seu serviço, depende da qualidade da sua prestação de serviço, né? E aí prestação de serviço não é só aquele cara que trabalha com prestação de serviço. Todos nós que temos que trabalhamos, trocamos o nosso esforço em troca de uma recompensa financeira, a gente é prestador de serviço, né? A gente doa nossas horas em troca de uma recompensa, né? Então, então acho que a reflexão dessa semana é em relação a essa questão da iniciativa, né? Estamos nos dando a oportunidade, nos dando indo em busca, né, de deixar a iniciativa, de ser pessoas com iniciativa, ou a gente está sentado no sofá esperando e agora o que mais? Né? É a coisa da água parada. O agora que mais pode estar gostosinho agora, né? Tá todo mundo trabalhando, tá aqui sentadinho no sofá, né? Pode ser gostosinho agora, mas chegar uma hora que a água vai ficar parada e vai apodrecer, vai chegar uma hora que não vai ficar legal ficar aí. Não estou dizendo que você não possa curtir os seus momentos, não é isso. Mais uma vez eu volto a insistir. O ponto é a iniciativa em sentido do seu engrandecimento, para que a vida te engrandeça, para que a vida te dê oportunidades para que você possa engrandecer. É simples assim. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, que aqui a gente não tem a menor intenção de ser Deus, Jesus Cristo ou qualquer coisa que seja. A nossa ideia aqui não é ditar verdades, a nossa ideia aqui é justamente trocar ideias, né? E nessa troca de ideias que você, na sua reflexão ou na sua crítica de ouvir o que eu estou falando, você possa refletir, criticar o que quer que seja, mas que você tenha aí esse momento de reflexão para que você possa melhorar a sua vida, né? Esse é o objetivo nosso aqui. É uma troca de ideias para que você encontre a sua verdade e melhore a sua vida. Porque no final, no flingir dos ovos, é isso que todo mundo quer, estar em paz consigo mesmo. É isso que todo mundo vai em busca, seja a atitude que a pessoa tenha, né? Sentadinho no sofá ou consertando o furo no barco, o que a gente quer, na verdade, é se sentir em paz, é se sentir em harmonia conosco mesmo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento encerrando a reunião desta noite, agradecendo a participação e a presença de todos, pois sem cada um de vocês aqui esta noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento acerca do tema da noite. O convite reflexivo dessa semana, que possamos verificar como está a nossa iniciativa, se estamos pura e simplesmente olhando o barquinho furado e deixando para lá, porque afinal de contas não é problema meu, ou se a gente está tendo a iniciativa de ir em busca de
gerar gentileza, gerar ações positivas, gerar construtividade, para que a nossa vida seja sempre motivo para mais alegria e mais construtividade. Como eu digo toda semana, é apenas um convite reflexivo com um objetivo único, que você possa encontrar a sua paz e a realização de espírito, que você possa aí agir da maneira que te faz bem. Mas como eu sempre digo, que você possa realizar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz e reharmonia de espírito. Que todos possam ser agraciados de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. Agradeço a todos pela colaboração da reunião desta noite, agradeço a todos que nos acompanham pela participação. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tenham todos uma boa noite.